Saudação de paz, guerreiros, amigos, companheiros do canal Exercendo Didática. Guerreiros, aqui mais uma vez está lhe fazendo um vídeo baseado na Bíblia Sagrada, né? Nova versão Almeida, atualizada, a famosa versão NAA, que está sendo falada por muitos, né? Tanto ela quanto a NVI. E eu fiz um vídeo usando esse exemplar, Atos 16, versículo 7, e agora estarei fazendo um vídeo usando esse mesmo exemplar, que um colega meu me emprestou, que eu não tenho ela fisicamente, a NAA, tratando do famoso João, a primeira carta de João 5,7, e dentro da área da crítica textual, a famosa coma joanina, né, que é uma das maiores variação textual aí encontrada dentro do Novo Testamento, uma das mais famosas e das mais conhecidas. Antes disso, antes que eu me esqueça, aqui está a obra do guerreiro Jefferson, eu tenho ela, muito bom, guerreiro amigo, professor de grego, de hebraico, e também tem essa obra de crítica textual no Novo Testamento. Olha aqui, ela ainda não se encontra, né, física, mas você pode conseguir ela dessa maneira. Olha aqui, ó, crítica textual no Novo Testamento, Jefferson do Nascimento, e eu vou te mostrar. Inclusive esse texto com certeza ele se encontra aqui. Olha aqui, ó, trata muito bem. Ele deixa as 40 últimas páginas só falando disso, desse assunto. Olha aqui, ó, Código Vaticano, Códigos Freirianos, né, onde alguns textos que se omite, outros onde estão, que contém, Papiro 75, 66, entre outros. O guerreiro Jefferson entende do assunto. Se você querer adquirir essa obra, eu vou estar deixando meu número, e você me chama, eu te passarei o número dele. Eu também coloco o número dele, né, aí embaixo aí do vídeo. Então vamos para o assunto. E a versão NAA, a nova atualizada, né, a nova Almeida atualizada, observa que está assim, o capítulo 5 de primeira carta de João, do versículo 7. Pois há três que dão testemunho, e aqui para, porque muitos estão acostumados, né, com uma versão maior, pois três aqui dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um só. Então, quando essa versão chegou desta maneira, foi um baque para muitos, né? Alguns ficou pasmados, outros já falaram, arrancaram o texto, tiraram o texto, está querendo diminuir a divindade. Esses são os caras que não acreditam, totalmente errado e desprovido de conhecimento. É o que eu sempre venho falando. O cara que não entende de manuscrito, de edição, de tradução e de versão, para ele isso acontece agora. E como ele nunca soube disso, e vê uma versão chegando ele desse modelo, nessa semelhança, ele fala isso. O capeta está tirando o versículo da Bíblia, esses endemoniados, e na verdade não é nada disso. Basta saber que aquele que fez essa versão, ele se baseou em um texto onde essa versão não continha, e a tradução que ele é acostumado tem em suas mãos, o tradutor se baseou em uma edição onde a famosa coma joanina, que é assim que é entendido dentro desse meio acadêmico, dentro desse assunto, né, debatido nas academias, a coma joanina. Então essa tradução que ele tem em suas mãos, o tradutor baseou em uma versão, em uma edição, melhor dizendo, que possuía. Agora vamos analisar o próprio texto grego. Observa que aqui é o texto Recéptios, né? Eu falei sobre o texto Recéptio majoritário, sobre o texto bizantino e sobre o próprio texto também o majoritário bizantino, o texto crítico, né, o eclético, e o texto Recéptio, que é uma edição, texto recebido. E observa que aqui é o João 5, versículo 7, e o texto é: Rod,
hot 3 é sim, roi marturontes em to uranon. Porque 3 são o que testifica, olha aqui, marturontes, o que testifica no céu. Olha aqui, o uranon. Porque 3 é o que testifica no céu. O Pai, Roparté, Rologos, a palavra, Hagiopneuma, o Santo Espírito. Kai Altói, Roi 3 em Ren é sim. E os 3 são um só. Né? Aqui, ó. E eles são um só. Então observa que nesse texto grego aqui, que texto é esse? Que é o texto, que é o famoso textos recéptios. Texto recéptios. Se você querer saber mais sobre isso, eu tenho vídeo no próprio canal. Como eu disse, adquire a própria obra do meu colega Jefferson e também pode estar adquirindo ou caçando um curso de crítica textual e estar mais por dentro do assunto. Mas eu tenho vários vídeos aí no canal. Então, o texto recebido, o texto recebe, ele traz dessa maneira, porque 3 são que dá testemunho no céu: o Pai, Ropaté, a palavra, Rologos, a Hagiopneuma, o Kai, Hagiopneuma, né? E o Espírito Santo, né? O Santo Espírito, e os 3 são um só. Kai, Rotói, Roi, 3, Ren, é sim, e os 3 são um só. E esse texto aqui é onde várias versões bíblicas possuem. Quando você pega a ARC, que é a versão Almeida Revista Corrigida, né? Quando você pega a ACF, a famosa Almeida Corrigida Fiel, e por conta desse fiel aqui, desse F, por conta desse fiel, toda tradução com determinada versão que não está igual a ela para muitos não é verdadeira, foi tirada, foi acrescentada, os camarada fez doideira, questão do tipo. Pensamento de quem não entende, de quem é desprovido de conhecimento. A famosa também King James, versão do King James atualizada, também traz a famosa Coma Joanina. Observa que esse texto aqui, que ele tem por base o famoso texto recebe, essa tradução aqui, que aqui é tradução e versões, aqui, ó, as nossas traduções, que é o português, dentro das determinadas versões, né, que é o ARC, a ACF ou a King James atualizado. Então quem tem essas traduções, aquele que traduziu, escolheu ou tomou por base o texto recéptico, o texto recebido. Só que esse texto aqui, ele é do século XV para cá. Ele é do século XV, do século XIV para cá. E pasme que Erasmo, que foi um dos primeiros que abriu o caminho para a edição, para o texto recéptico, a própria versão dele, isso você pode pesquisar, sendo honesto, sendo prudente e coerente, a própria versão dele, tanto a primeira quanto a segunda, nem ela possuía esse texto, nem a própria versão de Erasmo. Erasmo foi um dos primeiros que abriu o caminho para o texto recéptico, ou a edição recebida ali, o texto recebido. Ele foi um dos primeiros, nem só a primeira versão, nem a segunda, ela tinha esse texto dessa maneira aqui. Já em 1522, eu posso estar enganado, ele inclui a famosa Coma Joanina, que já é na sua terceira edição, por pressão, quem sabe de toda a história, não vou prolongar aqui, por pressão, e também se ele achasse um texto. E na hora um texto foi produzido, que é o famoso Codex Mortifortunianus, e como por pressão de determinado núcleo de pessoa, e por ele obter agora esse códex, que foi na mesma hora feito ali, então na sua terceira edição, ele põe, olha que nós estamos em 1500 e cacetado, ele põe esse texto. Sendo assim, os seus posteriores
como o próprio Stefano, ele coloca esse texto. O próprio Beza, já em 1565, além de ele colocar esse texto, ele também é defensor desse texto. E já em 1624, posteriormente, o Elsevier, ele consolidou, ortogou mesmo, carimbou, consolidou esse texto dentro da Coma Joanina, esse texto que é a Coma Joanina, no texto dos Receptos. Porém, nós estamos tratando de 1516, século 14, 15 em diante. Observe esse mesmo texto aqui, em grego. Hot 3 assim, hot 3 assim, roi marturontes. 3 são que testifica. 3 são que testifica. E observe que é bem menor esse texto aqui. Isso, guerreiros, eu estou tratando dentro do texto grego que é na antiguidade. Isso não é coisa feita hoje. Isso não é manipulação. Não é acrescentar ou tirar hoje. Isso aqui é o que vem acontecendo, é o que aconteceu dentro dos próprios manuscritos. E esse texto aqui, ele é tanto o sinaítico, o alexandrino, ele é o próprio Vaticano, entre outros, porque a maioria dos manuscritos do século XIV para trás não tem esse texto dessa maneira. Nunca existe o texto dessa maneira. Isso aqui é, como eu estou falando, do século XIV para frente. A tradição bizantina, principalmente a versão latina, você vai ver muitos e muitos, a versão latina possuindo esse texto aqui, a tradição bizantina, e manuscritos posteriores, porque do século XIV para trás, até mesmo isso aqui é manuscrito do século II, século III, não encontra esse texto dessa maneira, ele é reduzido. Agora, você tem que ser mente pensante para entender que a avaliação ela é feita de lá para cá e não de nós para lá, né? Como muitos não sabem. E até o próprio texto crítico, que é esse daqui, ó. Olha como se encontra. Rock 3 é assim, Roy Marturontes, Torpneuma, Caetó, Rudo, Caetó, Raima, Cai, Roy, 3 é Ston, Ren é 5. Observa a mesma frase, ó. Aqui, ó. Porque 3 são os que testemunham, né? Ou melhor dizendo, o Espírito, Rudo, a água e o sangue. E os 3 são um só. Então, dentro do texto crítico, que é o que é considerado também como texto eclético, que é isso, é a avaliação de todos os possíveis manuscritos que estavam disponíveis, seja os alexandrinos, os bizantinos, os ocidentais e etc., dentro de um propósito de chegar a um Novo Testamento mais apurado. Então pegou um pouco de cada, fez algo eclético, né? E possuiu esse versículo desta maneira dentro do texto crítico eclético. Olha aqui, ó. 3 são que testemunham. Aí coloca do Espírito. Aí a água, o sangue e os 3 são só. Então os que dão testemunho aqui já nesse texto, já é o Espírito, a água e o sangue. Já aqui, 3 são que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são só. Já aqui, 3 são que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são um só. Observa que o que estão acostumados por padrão é bem posteriormente. E isso aqui, guerreiros, vocês não vão estar desacrescentando, ou tirando, ou anulando trindade, não. Isso aqui é apenas um texto e não se faz doutrina nenhuma em cima de um versículo. Então observa que, por padrão, o texto que é conhecido nas nossas traduções e versões, 3 são que testifica no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os 3 são só. Você vai ter essas traduções aqui, essas versões, né? A revista corrigida,
a ACF, que é a corrigida ali fiel, e a King James atualizada. Já essas daqui, ó, que é a versão também que eu escolhi aqui para trazer com um vídeo, um exemplar, a NAA não possui, a ARA não possui, a NVI, que eu tenho ela, não possui, NTLH tem também, não possui, a NVT não possui. E como eu estou dizendo, isso não é de hoje, isso não é de hoje. Isso aqui é o que aconteceu dentro dos próprios manuscritos. E isso aqui é do século XIV, ali para o 15 em diante. Antes, bem antes, não tinha esse texto aqui. É difícil encontrar esse texto, não tem. E lembra, até o próprio Erasmo, que abriu o caminho, abriu trajetória para a famosa edição e para o famoso texto recebido, essa edição, né, o texto recebido, nem na primeira versão dele, nem na segunda, esse texto se encontrava dessa maneira. Ele, por pressão e por determinado falar, se encontrasse um texto que possuía, ele fazeria. Então ele fez na sua terceira edição. Pronto, que essa observação possa ser compreendido por nós. E aí adquira a obra, analisa, né? Também estarei deixando algumas obras que eu tenho em e-book, né? Em digital. E se vocês quererem, compra, compartilhe o vídeo e dá um like aí.